E nesta noite Deus quer falar conosco, e eu convido você a abrir o seu coração sobre o tema discernimento dos tempos. Diga assim comigo: discernimento dos tempos. Irmãos, a palavra discernimento significa a habilidade da gente avaliar, a capacidade de perceber a diferença, a destreza para entender algo, a perspicácia, a ação, a capacidade de distinguir as coisas. Quando nós falamos de discernimento do tempo, então nós podemos dizer que discernimento dos tempos é esta capacidade, é essa aptidão de nós compreendermos a diferença entre um tempo e um outro tempo. E não somente entender a diferença dos tempos, mas como nós devemos agir no meio desses tempos, durante esses tempos. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. Diz o seguinte: pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. E não é fácil nós adquirirmos esse discernimento do tempo, saber separar qual é a hora de algo e a maneira de como nós devemos agir naquele momento. Todos nós estamos vivendo tempos na nossa vida, tempos diferentes. Qual é o tempo que você está vivendo hoje? Qual é o tempo no seu casamento, na sua família? Qual é o tempo na sua vida, nos seus relacionamentos? Qual é o tempo nos seus estudos? Qual é o tempo na sua carreira profissional? Qual é o tempo que você está vivendo no seu ministério? Tempos diferentes, irmãos, acontecem toda hora. E nós precisamos adquirir essa habilidade de entender os tempos e como agir nesses tempos. Eu acredito que discernimento dos tempos é uma das maiores e umas mais profundas habilidades que uma pessoa, uma organização, uma igreja, uma empresa, elas podem desenvolver. Discernimento dos tempos é um dos maiores sinais de maturidade de uma pessoa. E quando nós falamos, irmãos, de discernimento dos tempos, nós podemos ver isso na Bíblia. A Bíblia nos apresenta muitos momentos, muitas histórias sobre discernimento dos tempos. Uma primeira história que queria compartilhar e que mexe demais com a gente, ela é muito interessante, está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 12. O livro de 1 Crônicas 12 fala quando o rei Davi começou a se tornar o sucessor do rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei e o rei Davi foi o segundo rei sobre Israel. Só que muitas vezes a gente pensa, irmãos, presta atenção nisso, que quando Davi assumiu o reinado, ele assumiu assim de uma única vez a nação toda. Mas levou cerca de quase 10 anos para que Davi se tornasse rei de Israel inteiro. Quando Davi começou o seu reinado por causa da morte de Saul, nós temos que entender que algumas tribos de Israel, elas continuaram no primeiro momento fiéis à família de Saul, porque Davi era uma outra dinastia. Outras tribos começaram a seguir Davi. E no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, fala dessa relação dessas tribos, de alguns homens, de alguns líderes na nação. E a Bíblia começa a dizer, olha, alguns seguiram Saul, outros começaram a seguir Davi. Quem está entendendo, diga amém. Quando chega no versículo 32, a Bíblia fala sobre a tribo de Isacar. Diga comigo assim, Isacar. E quando a Bíblia vai descrever essa tribo ela recebe uma virtude, ela se descreve uma virtude dessa tribo, que realmente é algo muito interessante. Olha o que diz 1 Crônicas 12, 32. Dos filhos de Isacar, que eram destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. A Bíblia diz que a tribo de Isacar era uma tribo que tinha a habilidade para entender os tempos. Olha, irmãos, que característica que ela recebe. Uma tribo que tinha capacidade para discernir os tempos. E aqui veja bem, não é no sentido de astronomia, mas qual é o sentido aqui do texto? A tribo de Isacar entendeu, não, Davi é o novo rei, ele foi ungido e nós vamos seguir Davi. Ela teve essa habilidade de discernir os tempos.
Um outro exemplo muito importante que nós temos na Bíblia é a respeito do Senhor Jesus. Jesus, irmãos, ele precisou ter uma habilidade muito grande para discernir o tempo das coisas. Veja bem, nós cremos que Jesus morreu na cruz por nós, amém, irmãos? Mas Jesus não simplesmente, ele não podia chegar lá assim. Às vezes lá tinha uma fila de pessoas sendo crucificadas, e falou assim: olha, eu quero morrer na cruz aí também, me crucifica aí. Jesus não podia fazer isso, porque se Jesus fizesse isso, ia ser como talvez um suicídio, talvez um martírio assim, meio louco, uma coisa meio louca tal. Não, apesar de injusto, Jesus precisaria ser julgado e precisaria ser o quê? Condenado. Nós sabemos que foi Cristo que deu a sua vida pela nossa vida. Jesus se entregou por nós. Mas precisava ter no coração ali dos líderes religiosos, precisava surgir neles um motivo, uma motivação para crucificar Jesus. E qual foi a principal motivação para crucificar Jesus? Foi a inveja. Conforme a popularidade de Jesus crescia, a fama de Jesus crescia, os líderes religiosos ficavam com inveja de Jesus. Agora veja bem, Jesus sabia que ele precisava morrer na hora certa, porque Jesus não veio somente para morrer pela nossa vida, Jesus também veio para criar a igreja, trazer uma mensagem, formar os seus discípulos. Então preste atenção nisso, olha que coisa interessante. Se a fama de Jesus crescesse muito rápido, Jesus ia ser morto muito rápido. Está dando para entender? Então agora você começa a entender porque em alguns momentos, quando Jesus curava uma pessoa, Jesus chegava para a pessoa e falava assim: ó, não conta para ninguém, tá bom? Shhh, quietinho, fica bem quietinho, não fala para ninguém que eu curei você, não diga para ninguém que eu te curei, tá bom? Irmãos, a pessoa recebia um milagre, era curada, ela recebia algo tremendo, mas Jesus falava assim: shhh, fica quieto, fala para ninguém que eu curei você. Você lembra do primeiro milagre que Jesus fez, quando ele transformou a água em vinho? O que ele falou para Maria? Maria, não apressa as coisas. Jesus, ele tinha que fazer ali, ele tinha que ter uma certa cadência, ele tinha que determinar o ritmo dessa sua popularidade. Quem gosta aí do esporte sabe que no esporte existe essa palavra chamada cadência, que muitas vezes o técnico do lado de fora, ele vai dando a cadência para o time. Ele diz para o time: agora vocês correm mais, agora vocês correm menos, agora vocês são mais intensos, agora vou poupar aqui alguns atletas. Ou seja, ele tem que entender o tempo, ele tem que entender o ritmo das coisas, ele tem que compreender toda a logística, todos os jogos do campeonato, e ele vai fazendo ali uma seleção, ele tem que entender naquele ritmo. E a Bíblia então diz que Jesus também foi fazendo isso. A Bíblia diz que Jesus, algumas horas, ele fazia alguns milagres mais visíveis, a fama de Jesus crescia, de repente ele vazava de Jerusalém, ia para o interior, para que a sua popularidade diminuísse. Até que chegou um momento que Jesus precisou morrer na cruz, chegou a hora de morrer na cruz. E sabe o que Jesus fez para acelerar esse tempo? Jesus ressuscitou Lázaro. Você sabia que a ressurreição de Lázaro aconteceu mais ou menos entre 10 e 15 dias antes da crucificação? Gente, quando Lázaro foi ressuscitado, o negócio estourou, gente. Nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, era só vídeo da ressurreição de Lázaro. Ah, pastor, mas naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook. Irmãos, quem está contando a história sou eu, tá bom? E na minha história tinha. Gente, veja bem, olha o que acontece. Maria e Marta, elas ficam frustradas. Ah, Jesus, o Senhor se atrasou. Diga assim comigo: meu Jesus nunca se atrasa. Por que Jesus, irmãos, esperou 4 dias de propósito? Porque Jesus precisava fazer algo muito grande para chamar a atenção dos líderes religiosos. Havia uma crendice na época que quando uma pessoa morria, até 3 dias o espírito da pessoa ficava andando assim. Então Jesus esperou o 4º dia. Irmão, você já parou para pensar o que é ressuscitar uma pessoa depois de 4 dias? A pessoa já estava enterrada. E ir lá no cemitério e falar assim: ó, tira toda a terra aí, abre o caixão que eu vou ressuscitar essa pessoa. Você imagina o escândalo que fez, irmãos? Imagina a repercussão que teve. E quando você lê o livro de João capítulo 11, até aquele momento os fariseus estão com inveja, eles querem pegar Jesus em alguma coisa. Mas no livro de João capítulo 11, nos últimos versículos, depois que Lázaro é ressuscitado, está todo mundo falando disso, está todo mundo só querendo estar perto de Jesus. A Bíblia diz: os fariseus então decidem matar Jesus. Jesus teve o que? Discernimento dos tempos.
E com base nesse texto, na pregação de semana passada, eu quero lembrar a promessa que Deus deu para nós esse mês de maio. Nesse mês de maio chegou a hora e o tempo de Deus. E nesse mês de maio receba essa promessa. Coisas que estão muito tempo pendentes, coisas que estão muito tempo para ser resolvidas, vão ser resolvidas neste mês de maio. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. E assim como Lázaro voltou, foi a pregação de domingo passado, Deus está trazendo de volta aquilo que foi perdido. Jesus entendia os tempos, Paulo entendia os tempos. Em 1 Coríntios 13, 11, Paulo fala o seguinte: quando eu era menino, o que eu fazia quando eu era menino? Eu pensava como menino, eu me comportava como menino, eu agia como menino, mas quando eu me tornei adulto, eu acabei com as coisas de criança. Paulo entendeu, não sou mais criança, esse comportamento agora não é mais adequado. Sabe, igreja, quando nós não entendemos os tempos da vida, nós sofremos muito. A falta do discernimento de tempo gera esgotamento, gera cansaço. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler daqui a pouquinho. Se você quiser já pode pegar a sua Bíblia. Diz o seguinte: há um tempo certo para todas as coisas. Veja bem, há um tempo certo para todas as coisas, e não há todas as coisas em um tempo. Eu vou repetir: há um tempo para cada coisa, todas as coisas há um tempo, mas não todas as coisas num único tempo. Quando você não tem o discernimento do tempo, você quer fazer tudo numa hora só, você quer ser tudo, você usa todos os seus recursos. Quando a gente não tem discernimento do tempo, a gente cansa, a gente fica esgotado. Os nossos recursos materiais, a nossa energia, o nosso ânimo, eles acabam, nós consumimos tudo, ficamos cansados, nós ficamos frustrados, porque as coisas não acontecem como a gente gostaria. Nós nos tornamos improdutivos, porque a gente está tentando fazer algo num tempo que ainda não é a hora daquilo, ou aquilo talvez já passou, ou aquela situação já mudou. Quando a gente não entende os tempos, a gente fica ansioso. E o que é ansioso? É querer pular as etapas. Aliás, acho que vale a gente lembrar, diga assim comigo: quem pula etapa, diga mais forte, quem pula etapa, leva tapa. Lembro que certa vez eu conversava com uma jovem e falava assim, um rapaz, e ele falava assim: por que você, o que está acontecendo? Eu não estou te vendo estudar. Ele falou assim: pastor, eu não tenho tempo para estudar. Eu falei: meu filho, você tem 18 anos de idade, se você não tem tempo para estudar, quem tem? Ele falou assim: pastor, eu não tenho tempo para estudar, porque eu tenho que trabalhar durante o dia todo, e depois eu tenho que levar minha namorada na escola, eu tenho que buscar ela na escola, eu tenho que levar ela não sei o quê. E eu ali perguntei: mas a tua namorada eu conheço os pais dela estão na igreja. Por que você está fazendo isso, meu filho? Não é a hora de você fazer isso. Ou seja, ele estava como solteiro tentando viver vida de casado. Ele não tinha o quê? O discernimento dos tempos. Ele estava pulando as etapas, estava fora de ordem. Leia comigo Eclesiastes 3, versículo 1 ao versículo 8. Eu vou ler um pouco mais rápido aqui. Diz o seguinte: é um texto clássico sobre discernimento dos tempos. Depois leia com mais calma na sua casa. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Diga assim comigo: há um tempo certo para todas as coisas. Claro, irmãos, que eu não vou falar de todos esses tempos aqui, senão a pregação ficaria muito extensa, mas eu quero citar alguns desses tempos. Um dos tempos, irmãos, que nós precisamos entender são os começos, os meios e os fins. O que a gente faz no começo é diferente do que a gente faz no meio, que é diferente do que a gente faz no fim. Por exemplo, começos, e se você está no começo de algo na sua vida, no começo de um desafio, talvez no começo de um curso, no começo de um casamento, talvez os teus filhos pequenos, você está no começo ali agora da paternidade, talvez os teus filhos saíram de casa e agora você está com o ninho vazio, é um outro começo. Começos são períodos que se exigem uma grande concentração de esforço, de recurso, de intensidade.
Começos são períodos que você tem que dedicar muita energia para aquilo romper, para você poder vencer aquele começo, porque ele é diferente, ele é novo, você não está acostumado com as coisas. Quando você estiver no começo de algo, você tem que dar muito foco para aquilo. Foi muito interessante que eu estava preparando essa mensagem, e ontem eu encontrei uma pessoa da igreja, e eu falei para ela: olha, eu vou falar muito de você na pregação. Ela falou: pastor, pode falar. Essa pessoa trabalha no RH de uma empresa, e ela comentou esses dias que ela precisou demitir 3 jovens que não passaram dos 3 primeiros meses de teste. E eu perguntei o que aconteceu, porque a gente vê o desemprego e agora um jovem. Ele falou assim: pastor, o senhor não vai acreditar, o menino tinha 22 anos de idade, tem 22 anos de idade. E aí ele está trabalhando, e de repente tem um serviço do lado dele que não é o serviço dele. E o chefe chegou para ele e perguntou: por que você não fez esse serviço? E ele, nos seus grandes e super bem sucedidos, no seu grande know-how, depois das suas inúmeras promoções, premiações, com seus milhões no banco, aos 22 anos de idade, ele chega e diz: isso aqui não é serviço meu. Foi mandado embora na hora. Alguém que não entendia o tempo. Você tem 22 anos de idade, e quem quer crescer sabe, quem trabalha em empresa sabe. Primeiro você tem que fazer o seu serviço, você tem que fazer o serviço do folgado, você tem que fazer o serviço do chefe, para depois ser promovido. Não é assim, irmãos? Não é assim mesmo? E aí a pessoa, aquele jovem, não entendeu. Aliás, é um problema que nós estamos tendo muito na sociedade hoje, que nós temos de jovens que não amadurecem. Jovens que, não, claro que não são todos, mas muito jovem que é muito Nutelinha, muito mole, que ele quer com 22 anos de idade ganhar o que o outro está com 50 anos ganhando, e não entende que começo é começo. O começo pode ser modesto, mas o seu final será de grande prosperidade. Meios são períodos de perseverança. Quando está no meio de um projeto, você não vê o resultado, mas tem que perseverar. Olha, irmãos, um outro tempo muito sério na vida são os finais das coisas, ou quando as coisas estão concluídas, avançadas. Irmãos, quando um irmão conversa com uma pessoa e a pessoa fala que está indo tudo bem na vida dela, irmãos, eu fico feliz e preocupado ao mesmo tempo, porque quando as coisas vão bem são os períodos mais perigosos da vida. Quando ela começa a conquistar, quando ela começa a ter muito sucesso. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque a Bíblia diz, aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. Irmãos, como que alguém vai cair se já está caído? Só cai quem está de pé. E eu tenho visto isso há muitos anos como pastor acompanhando tantas pessoas. Irmãos, eu nunca vi gente ficar chata, crítica, arrogante quando ela está arrebentada na vida. Quando ela está arrebentada, ela senta na cadeira assim, ela recebe a palavra, ela não está nem aí com o português do pastor, ela não está nem aí, mas é só as coisas começarem a dar uma melhorada, ela começa: que colocação infeliz que o pastor falou. Já está com as coisas boas demais. E as coisas começam a melhorar, já fica ocupada demais para Deus, e já começa a ficar muito cri-cri, e começa a ficar muito chato. Às vezes o nosso final de um período da vida pode ser negativo. O fim de um casamento, talvez um trabalho que não deu certo. Da mesma forma, é um período difícil também, muito perigoso. Não permita o desânimo. Se não é porque deu errado alguma vez, deu errado naquele dia, deu errado naquele momento, significa que vai dar errado de novo, porque nós temos um Deus de novas histórias e que faz tudo novo. Um outro período, irmãos, são pessoas. Pessoas mudam. Irmãos, às vezes nós temos que lembrar que pessoas mudam. Sabe qual é a única coisa que não muda? Só não muda aquilo que está morto. Tudo, irmãos, que está vivo muda. As pessoas mudam de gosto, as pessoas mudam de crença, as pessoas mudam de hábitos, as pessoas mudam de manias. As pessoas começam a ter frio no pé, tem que começar a colocar meia. Alguns deram risada que entenderam, né? Você sabe que você está ficando velho quando você começa a pôr meia no pé. Está ficando velho, claro. Aí você pensa: não, estou ficando velho demais. Você começa a ficar velho quando a amiga da sua filha de 18 anos chama: ô tio. Fala: meu Deus, aí dói demais. Os tempos mudam, nós somos diferentes. E sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos frustrados,
Porque a gente não percebeu, as pessoas mudaram. Às vezes acontece no casamento: ah, você não é mais a mesma pessoa. Claro que não é a mesma pessoa. Se fosse a mesma, já tinha morrido. Pastora Thalita e eu estamos casados, irmãos, há 20 anos. Nós não somos mais a mesma pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa com que ela se casou. É diferente o que passou nesses 20 anos. Nossos filhos mudaram. Esses dias eu estava em casa, minha filha estava em casa, eu entrei no quarto e falei: filha, nós vamos sair para tal lugar, se arruma, daqui 10 minutos a gente sai. E ela, obediente, se arrumou tal, e foi comigo. E eu percebi que ela estava meio triste, estava meio calada, não falava nada. Eu falei: filha, o que está acontecendo? E ela falou: pai, é que eu tinha feito uma programação. Eu tinha combinado com os meus amigos de fazer algo. Na minha cabeça ela tinha 5 anos de idade ainda. E filho, eu contei 5 anos de idade, você fala assim: entra aqui, vamos embora. Ela não tinha mais 5 anos de idade. Mês passado, irmãos, eu tive assim, uns dias muito frustrantes. Nós fomos pregar numa outra cidade, então a gente organizou a família para levar a família junto. Uma viagem um pouquinho mais longa. Irmãos, pastora Thalita e eu sempre amamos viajar. E quando a gente viajava, a gente usava muito aquele guia 4 rodas. Quem usava guia 4 rodas? Levanta a mão aí. Levanta a mão, confessa a sua idade, você é velhinho mesmo, isso. Irmãos, e nós sempre amamos fazer viagens espontâneas. Entrava no carro, sem destino, com o guia 4 rodas, traçando as rotas, os mapas ali, a rodovia, ligando na cidade para achar uma vaga no hotel. E eu falei assim: nós vamos viajar, e nós vamos pôr a família. Irmãos, deu tudo errado a viagem. Deu tudo errado a viagem. Ninguém queria fazer viagem. Um ficou emburrado daqui, outro ficou emburrado de lá, e eu fiquei mais emburrado. E eu comecei a não sei o quê. A família está muito desunida. Essa família está desunida. E eu comecei a ficar nervoso. Irmãos, não tinha nada dando errado. O problema estava comigo, porque eu achava que eles ainda eram criança. Porque quando eles eram pequenos, irmãos, a gente fiava dentro do carro. Entra no carro aí. Faltava uma semana da escola, não estava nem aí se a escola reclamasse. Mas agora, irmão, agora não dá. Só um tem 1,90 m. E eles vão apertados, eles vão exprimindo, eles vão brigando. E a gente pegava qualquer hotel, 2 camas e dormiam juntos. Joga lá os meninos, as crianças, jogava lá. Não é tão assim também, né, irmãos? Né? Mas vocês estão entendendo, né? E agora não dá mais, pai, eu tenho treino. Ah, mas pai, eu tenho que estar na escola, tal horário. Ou seja, a situação mudou. E às vezes nós não compreendemos. Pais que estão aqui, prestem atenção, filhos, quanto menores eles são, você não negocia com eles. Às vezes o pai negocia com a criança de 3 anos de idade, 4 anos. E aí, meu filho, você quer Big Mac ou brócolis depois do culto? Ah, misericórdia. Você vai perguntar para uma criança de 5 anos se ela quer brócolis ou Big Mac. E ela fica negociando. Aí quando ela fica mais adulta, ela quer mandar no filho. Não. Quando é pequeno, você manda nele. Vai aqui, fica quieto. Come esse brócolis. É assim mesmo. Mas quando vai ficando mais adulto, não é assim não, pai. Quanto mais adulto, filha, fica. Tem que conversar, tem que explicar as decisões, tem que muitas vezes negociar. Os tempos vão mudando. Às vezes o que deu certo, irmãos, numa época não dá mais certo na outra época. Quantos estão entendendo? Diga amém. A gente muda, a gente engorda, a gente emagrece, a gente fica mais fraco, a gente fica mais forte. Nós vamos passando por alterações. Esses dias uma irmã falou assim: pastor, por favor, converse com a minha mãe. Eu queria conversar com a sua mãe. Pastor, converse com ela. Falei: quantos anos tem a sua mãe? Ela: 85. Falei: 85? Por que eu vou conversar com a sua mãe? Não, pastor, é que a gente pegou ela em cima do armário esses dias. Eu falei: minha irmã do céu. E aí eu tive que pastor. Falei: irmã, a senhora está com 25, com 85, minha irmã. Não dá para a senhora subir em cima do armário desse jeito. A senhora pode cair, se machucar, vai demorar para sarar. As pessoas mudam, o jeito muda, o jeito de falar, os gostos. A gente muda no dinheiro. Tem hora que tem que gastar, tem hora que tem que guardar. Quer ver um tempo que nós temos que aprender? O tempo de desistir. O texto fala que há um tempo de desistir. Há um tempo de desistir das coisas. Ah, pastor, então era a resposta que eu estava de Deus para me livrar desse homem aqui. Então vai distorcer a palavra, viu? Claro que existem algumas situações que o casamento precisa, mas aí são situações muito drásticas, outro tempo, outro dia. Mas estou falando de outras coisas. Às vezes tem que desistir de uma casa. Às vezes essa casa está grande demais, está gastando demais, e os filhos já foram. Ah, mas essa casa, pelo amor de Deus, meu irmão. Eu lembro que uma vez eu falei isso num culto. Um irmão foi muito sábio. Ele falou: realmente a minha casa é muito grande, eu estou gastando muito.
Ele vendeu aquela casa, comprou uma outra casa menor, diminuiu as despesas, sobrou um dinheiro, comprou um apartamento. Com esse apartamento Deus abençoou com um grande contrato de aluguel, que a pessoa está pagando muito bem o aluguel. Ele agora criou uma sementeira e tem mais uma fonte de renda. Às vezes a gente tem que desistir de ser chato, desistir de ficar magoado. Sabe, irmãos, qual é o nosso problema? A gente ficar magoado, sem conversar com as pessoas. É que a gente acha que sempre vai ter o tempo. E eu espero que o Espírito Santo fale ao teu coração nessa noite. Discernimento de tempos. Tempos acabam. Como pastor, já fiz muitos velórios. Eu já fiz muitos velórios de pessoas que saíram de manhã e não terminaram o dia. E às vezes fica 2, 4 dias, uma semana sem se falar, sem se conversar, sem pedir perdão. Uma hora eu acerto isso, uma hora eu resolvo aquilo. A gente sempre acha que vai ter todo o tempo para resolver aquilo. Lá em casa, ninguém sai de casa brigado um com o outro. A gente se acerta. Falou que não tem briga, mas a gente se acerta. Ninguém sai sem dar um beijinho no outro. Porque eu já vi gente sair de casa e não voltou para casa. E já fiz muito velório, com muita gente com remorso, porque perdeu aquele tempo e não aproveitou aquele tempo que ele tinha. Discernimento, irmãos, dos tempos é algo de muita sabedoria. Tempo para descansar também. Sabia que tão errado quanto não trabalhar é não descansar? Que até o nosso Deus descansou. Se coloque de pé glorificando o Senhor Jesus. Pastor, como é o que eu faço? A gente faz o que todo crente faz. Qual é a primeira coisa que todo crente faz, irmãos? Ora. Tiago 1,5 diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça, e Deus dará livremente a todos que precisam. Peça sabedoria para você discernimento dos tempos. Algo muito importante também que pode ajudar você: seja mais observador das coisas. Observe aquilo que talvez não está funcionando. Observe a improdutividade. Esses dias, irmãos, eu fiz uma postagem no Instagram, deu poucas visualizações. Peguei o celular assim e fiz um Reels, 50 segundos, mal feito ainda. Teve 20 vezes mais visualizações. Pesquisar, porque hoje o Instagram, ele publica mais Reels, entrega mais do que uma postagem. E às vezes você, esse comércio, ninguém entra aqui, será que Deus quer que eu feche meu comércio? Não, meu filho, às vezes você talvez só está divulgando ele de uma forma errada. Observe as coisas, aceite melhor as mudanças. Tudo muda, tudo se altera. E outra coisa que ajuda muito: saia mais da rotina. Sabe por que, irmãos, é muito importante sair da rotina? Porque faz você ficar mais pronto para mudanças de tempos. Não, eu só como goiabada com queijo. Goiabada com queijo é o céu na terra. Irmãos, goiabada com queijo é bom. Quem gosta de goiabada com queijo aí? Mas, irmãos, um petit gâteau top é bom também. Misericórdia, o negócio quebra qualquer regime. Mas do petit gâteau bom, não é daquele do fast food lá que é R$4 não, viu? Petit gâteau bom, irmãos. Experimente coisas diferentes, leia coisas diferentes, converse com pessoas diferentes, sem pecar, sem fazer nada errado, mas aguce em você esse desejo de ter coisas diferentes, ter coisas novas na sua vida, de entender os tempos, de se adaptar. Seja humilde, seja flexível, entenda que talvez não deu certo, e aquele dia que a viagem não deu certo, sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que ir um por um em casa pedir desculpas. Eu falei: olha, papai organizou uma viagem aqui, mas na cabeça de 10 anos atrás. Desculpa, você tinha o seu planejamento, você tinha o seu, você queria fazer isso, você queria fazer aquilo, e eu tive que ir um por um pedir perdão, porque o tempo havia mudado, e nós temos que ter essa coragem. Por isso queria que você agora colocasse a mão sobre a tua cabeça agora. Você precisa desta oração, fale com Deus agora. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e nós confiamos, ó Pai, primeiramente no Teu tempo, Senhor. Ao falarmos de tempos, queremos lembrar que existe um tempo maior, que é o Kairos de Deus. Pai, o Senhor tem o seu tempo, a sua hora de acontecer todas as coisas. A hora do milagre acontecer, a hora do milagre chegar. Às vezes nós achamos que
Toda hora é a hora, sempre estamos prontos para todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe o tempo de todas as coisas. Tira a ansiedade desse coração, Pai, dessa pessoa que está ansiosa, essa pessoa que está frustrada, Pai, porque as coisas mudaram e ela não sabe como realizar, como agir nessas novas mudanças, ó Pai. Conforme nós lemos a Tua palavra hoje, há uma hora certa e uma maneira certa para cada ocasião, Senhor. Dê sabedoria ao Teu povo, enche-os de discernimento, Senhor, e que a produtividade volte, que volte o crescimento, que volte os resultados, que volte as colheitas, que volte a conquista sobre o Teu povo, Senhor. Assim nós oramos e abençoamos em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, glorificando a Ele. Aleluia, glória a Deus.